Oi, gente. A aula de hoje será sobre problemas de grafia, tá? Ou seja, né? Erros ortográficos, tá bom? Para iniciarmos, vamos aí aprender a utilizar, né, os porquês. De forma bem prática, tá? Normalmente, utilizamos porquê separado no início de uma frase para a realização de uma pergunta, certo? E podemos aí substituir, né, esse porquê pelo termo por que motivo ou por que razão. Por exemplo, por que você não estudou? Por que motivo você não estudou? Certo? Então, quando fazemos uma pergunta, utilizamos o porquê separado no início da frase. Temos o porquê junto, sem acento, né? Que utilizamos para respostas ou explicações. E podemos aí substituir esse porquê pelos termos pois, visto que, uma vez que. Por exemplo, na frase, porque estava cansado. Visto que estava cansado. Então, quando a gente for responder ou fazer uma explicação, utilizamos o porquê junto e sem acento. Já o porquê junto e acentuado, né, tônico, ele vai vir aí como substantivo, tá? Substantivo. E ele pode ser substituído, né, na oração pelos termos o motivo, a causa, a razão. Por exemplo, você sabe o porquê disso? Você sabe o motivo disso? E esse porquê também quando a gente for fazer uma frase que pede que flexionamos, né, esse porquê para o plural, ele vai ser flexionado. Por exemplo, nós não sabemos os porquês. Nós não sabemos os porquês. Então, eu vou flexionar e colocar esse porquê, né, no plural, tá? Porque ele é um substantivo, então ele pode ser flexionado, certo? Tá, e por fim, temos o porquê separado e acentuado, né, tônico, que ele também é utilizado para a realização de uma pergunta, só que normalmente nós escutamos, né, que ele é sempre no final de frase. E, na verdade, não é bem assim, tá? Pode vir também algumas frases que esse porquê separado acentuado pode vir antes do final da frase. Eu coloquei aí 2 exemplos, ó. Não estudou por quê? Não estudou por quê? Ou eu posso substituir, né? Não estudou por qual motivo? Ou por qual razão? Então, esse porquê aqui, ele tá aqui empregado, né? De forma correta. No final da frase. E normalmente vem com uma acentuação após ele. Podendo ser aí uma interrogação, uma exclamação ou um ponto de fechamento, né? Que a gente chama de ponto final também. Então, tá correto. Já nesse segundo exemplo aqui, diz o seguinte:
Eu não sei por quê, mas ele não estudou. Nesse caso aqui, o porquê também será separado e acentuado. Tá, mas não está no final da frase. Realmente ele não está no final da frase. Porém, aí nós tem duas frases. No caso, nós tem, né, duas frases que a gente chama elas de coordenadas. No caso, elas são independentes, tá? Entre si. Isso quer dizer que quando as orações, né, elas não precisam uma da outra para ser completamente compreendida. Quando eu digo eu não sei porquê, aí vocês compreendem que eu estou dizendo que eu não sei o porquê, certo? Então, essa oração, ela não depende da próxima para que ela seja, né, compreendida. Já quando eu digo, mas ele não estudou, já é uma outra oração também que a gente compreende. Então, esse caso aqui, a gente disse que essas duas orações aqui, né, essas duas orações, elas são orações coordenadas, porque não depende uma da outra. Então, esse porquê aqui, ele vai ser separado, né, e acentuado, tá? Pode acontecer de vir assim. Eu coloquei aqui uma observação, né, que é o porquê junto acentuado, que aí será um substantivo. Tem uma regrinha dele que diz que ele pode vir, né, pode vir acompanhado, né, antecedido de um artigo, pronome ou numeral, tá? Faltou um L aqui, perdão. Ou um numeral. Por exemplo, aqui nessa pergunta, ó. Você sabe o porquê disso? Esse O aqui é um artigo. Então, ele vem, né, antecedido de um determinante. Que determinante pode ser esse? Pode ser aí um artigo, pronome ou numeral. Tá bom? Então, vamos responder, né, a questão que diz assim: assinala a alternativa que completa os espaços em branco corretamente. Na primeira frase, diz o seguinte: o setor agrícola brasileiro se desenvolve porque investe em novas tecnologias. Então, o setor brasileiro, ele só se desenvolve, né, pois investe. Esse pois aí é equivalente, né, ao uso do porquê junto sem acento. Lembra que eu falei que o porquê junto e sem acento, a gente utiliza ele para resposta e explicação. Então, aqui a gente está explicando o porquê, né, que o setor brasileiro se desenvolve. Que eu posso substituir esse porquê aqui pelo pois, tá? Na segunda frase diz o seguinte: sua ausência revelou-me o porquê de tanta saudade. Vamos lá. Sua ausência revelou-me o porquê de tanta saudade. O porquê separado, sem acento, é para perguntas, início de frase. Então, não vai ser ele, né? O porquê junto, que a gente acabou de utilizar, né? Esse porquê aqui, junto e com, e sem, na verdade, acento, é utilizado para
resposta e explicação. Não é o que está pedindo nessa oração aqui. Sua ausência revelou-me o porquê de tanta saudade. Reparem, né? Observem que tem um O aqui, que é um artigo, tá? É um artigo. E vamos lembrar também que o porquê acentuado separado, normalmente ele vem no final da frase, não é isso? No final da frase, ou pode vir no meio se as orações for coordenadas. Só que aqui é uma oração só. Então, aqui será o porquê junto com acento. Sua ausência revelou-me o motivo de tanta saudade. Né? Posso substituir por motivo ou razão, tá? Na próxima aqui. Por que o homem interfere cada vez mais no meio ambiente? É uma pergunta, início de frase, por que sem acento, separado, tá? Vamos para a próxima. As passagens para Salvador não foram compradas, na verdade, compradas por quê? Ó, final de frase, isso é final de frase. Porque separado, acentuado, tá? A última eleição para prefeito foi anulada porque houve fraude. Então, por que a última eleição para prefeito foi anulada? Porque houve fraude. Então, eu estou explicando, né? Estou dando uma explicação o porquê as eleições foram anuladas. Se é uma explicação, será porque junto, sem acento. E por último, não sei o porquê o setor da saúde no país é tão precário. Não sei porquê o setor da saúde no país é tão precário. Podemos substituir aí pelo não sei o motivo do setor da saúde no país é tão precário, ser tão precário. Então, não é uma pergunta, né? Não vem no início da frase. Não é não tá no final da frase também, já descartamos o porquê separado com acento, né? O porquê com acento junto aqui não vem uma não antecede, né, um artigo, pronome ou numeral, porque sei, eu sei, vem do verbo saber, né? Então, não é artigo, pronome ou numeral. Então, por fim, só vai sobrar aí, né, o porquê junto e sem acento. Não sei porquê o setor da saúde no país é tão precário. Então, vamos encontrar a alternativa correta.
Deixa eu diminuir aqui, ficar melhor. Vamos lá, letra A. Letra A, porque, junto, sem acento, ok? Aqui, nessa outra oração, utilizamos o porquê junto com acento, ok? Nessa outra, porquê sem acento separado, ok? Porquê separado. Porquê separado, junto, sem acento, ok? E por fim, porquê, aqui tá porquê separado, só que a gente utilizou o junto. Então, não é essa a alternativa, né? Então, a gente vai procurar a alternativa que tem todos esses daqui, só que muda o final. Então, vamos lá. Esse é diferente desse. Não é esse. Deixa eu ver aqui, viu, gente? Vamos lá. Porque junto, ok. Ok, ok. Ok. E ok. Então, é a letra C, né? Letra C é a resposta da nossa. Bem, um outro problema, né, de ortografia comum é a utilização, né, das palavras onde e aonde. A palavra onde, a gente vai utilizar ela quando for no sentido de permanência, tá? Permanência é algo que não se move, algo que até consiga se mover, mas vai permanecer naquele determinado lugar, tá? Então, a ideia que vai passar essa palavra é a ideia de permanência, tá? Por exemplo, quando eu falo onde você mora, né? Permanência. Então, eu vou utilizar o termo onde, certo? Já quando eu for transmitir uma ideia de movimento, eu vou utilizar o aonde. Por exemplo, aonde você vai, né? Quem sai de algum lugar vai chegar, né, em algum lugar. Então, tem essa ideia de movimento, né? Aonde você vai? Tem a ideia para quem vai a algum lugar. Então, a gente utiliza aonde, certo? Então, vamos utilizar o onde para a ideia de permanência. O aonde para a ideia de movimento, certo? Vamos responder aqui essa questão. Eu não disponibilizei para vocês lá, tá? No arquivo, mas coloquei aqui. É uma tirinha que faz uma brincadeira, né, com essa utilização do onde e aonde. No primeiro quadrinho diz o seguinte: onde você está? Esse onde está escrito corretamente, porque olha só, onde você está. Então, permanência, né? A pessoa está naquele local, tá? A pessoa está naquele local. Estou onde sempre estive. Estou onde sempre estive. Então, ele utiliza o onde aqui na ideia também de permanência. O lugar, o local que ele está, certo? No terceiro quadrinho diz o seguinte: claro, onde eu estava com a cabeça. Algo fixo, permanente. Fique onde está. Já sei aonde vou chegar.
Olha aqui o aonde, mas agora com a ideia, né, de movimento, de sair de um local para o outro, tá? E por fim, né, juntos vamos aonde? Ideia também de movimento, né, de sair de um lugar para o outro. Aonde o caminho nos levar, tá? Então, já na tirinha dá essa ideia, né? De estar no lugar fixo, permanente. Aí vai utilizar o termo onde. E quando tem a ideia de movimento, utilizamos o aonde, certo? Aí a questão diz o seguinte: com base nas informações contidas na tirinha acima, assinale, ou seja, né, marque a alternativa que está de acordo com a gramática normativa. A gramática normativa, gente, é a gramática padrão, tá? Então é o que está correto. Vai marcar apenas a alternativa que está o termo onde e aonde está utilizado corretamente, certo? Letra A. Você mora aonde? Olha só. Aonde? O aonde tem ideia de movimento, né? Movimento. E quem mora em um lugar é a ideia de permanência. Então, aqui a gente deveria ter usado, né? Nós não, na verdade, está incorreto. Deveria ter utilizado o aonde. O onde, perdão, onde. Permanência. Você mora onde? Então, não é essa a alternativa. Letra B. Joãozinho, aonde você estuda? Olha aqui também a ideia de movimento. Quer passar a ideia de movimento. Só que aí, se ele estuda no local, né? É uma ideia de permanência. Então, também deveria ter utilizado o termo onde. Letra C. Onde quer que você vá, não deixe de sorrir. Onde quer que você vá, se vá, tá indo em algum lugar. Uma ideia aí de movimento. Então, deveria ter tido utilizado aqui, né? O aonde. Aonde. Letra D. Aqueles jovens chegarão já vai dar uma ideia aí de movimento, né? Aonde, termo também utilizado para dar uma ideia de movimento, aonde ninguém nunca havia chegado. Então, é a alternativa correta, certo? O aonde está utilizado corretamente. Vamos só verificar a letra E. Maria enfatizou: aonde quer que você esteja, ó, se está em algum lugar, né, da ideia de permanência, de fixação, então esse termo aqui está empregado incorretamente, né? Então aqui deveria ser utilizado onde e não aonde, não é isso? Então a alternativa correta é a letra D, certo? Bem, um outro problema de grafia é a utilização do mas e mais, né? Só que é bem simples, gente. Ele é bem simples. O mas, sem i, né? É uma conjunção, geralmente indicando aí oposição de ideias. Então, esse mas remete aí à oposição. Oposição. Por exemplo, aqui eu coloquei, ó. Esse vestido não é dourado. Esse vestido não é dourado, mas sim roxo. Então, esse mas vai em oposição à ideia de que o vestido é dourado, né? Ele vai aí em oposição à afirmação anterior. Então, a gente utiliza um mas, né? Sem i. E a palavra mais, com i, normalmente, né?
a gente utiliza aí para intensidade ou também quantidade, tá? Ele é um advérbio, né? Então, a gente utiliza aí para intensidade, né? Colocando aí uma quantidade também. A gente utiliza o mais. Então, se não é oposição, utilizo mais, tá? Eu era mais rápido lavando louça. Eu era mais rápido lavando louça. Esse mais aí é de intensidade, né? Ele está empregado em forma de intensidade. Então, aqui ele quer dizer que ele era o mais rápido, né? Do local, desse contexto, lavando a louça. Também é utilizado o mais para substituir a palavra como. Como. Ó. Não, perdão. A palavra com. Tá? Palavra com. Ó. Eu mais 3 amigos fomos ao cinema ontem. Eu com 3 amigos fomos ao cinema ontem. Aqui ele é empregado, né, em quantidade. Tá? Então é bem fácil. Se a oração, na oração, né, na frase, não é uma oposição à ideia anterior, sempre é o mais com i, tá? Um outro problema, né, é o sob e o sobre, né? Os dois são preposições, só que cada um quer dizer algo diferente, tá? Ó, o sob é utilizado, né, com o sentido de embaixo de. Embaixo de. Então, eu vou colocar aqui, ó. Embaixo de, né? Embaixo, por baixo, debaixo. Sempre o quê? Sempre referindo-se, né, à posição inferior. Sempre referindo a uma posição inferior. Tá? Posição inferior. Além disso, né, essa palavra pode ser usada com o sentido de condição ou estado de, tá? Pode ser uma condição ou estado de também. Por exemplo, aqui, ó. Passamos sob a ponte essa tarde. Passamos sob a ponte essa tarde. Então, eu quero dizer o quê? Passamos embaixo, né? Embaixo da ponte essa tarde. Sempre lembre que sob vai se referir a uma posição inferior, embaixo, por baixo, debaixo de, tá? Não consigo trabalhar sob pressão. Então, não consigo trabalhar embaixo, né? Embaixo de pressão, debaixo de pressão, né? Aí, nesse caso, sempre vamos utilizar o sob, tá? Sempre tendo cuidado, né? Quando for analisar a frase, tá bom? E o sobre? Tá, se o sob refere-se a algo abaixo, o sobre é totalmente o oposto, tá? O sobre é uma preposição, também igual o sob, utilizado como sinônimo de em cima de. Então, é o contrário de sob. Esse aqui é em cima de.
em cima de, por cima, acima de. Ou seja, né? Ela faz referência a algo que esteja na posição superior. Então, aqui vai ser a posição superior. Tá? A posição superior, tá? Esse termo também pode ser utilizado com o sentido de acerca de, em relação a respeito de. Exemplos. Deixei meus óculos sobre a mesa da sala. Então, eu deixei meus óculos em cima, né? Em cima da mesa da sala. Quero dizer isso, tá? Nunca deixe o celular sobre a pia da cozinha. Nunca deixe o celular em cima da pia da cozinha. Então, vamos lembrar, né? Revisar rapidinho. Sob, referente a embaixo de alguma coisa. Sobre, em cima, tá? Tentem lembrar disso. Uma maneira de lembrar seria vocês perceberem que a palavra sob tem apenas 3 letras. E a palavra sobre tem 5 letras. Então, ela é superior a sob. Então, ela vai vir sempre o quê? Acima de sob. Não sei se vocês compreenderam, né? Mas seria uma maneira mais fácil de vocês lembrarem, né? Que a palavra sobre, até na grafia, até na escrita, ela é superior a sob, tá? Tá, deixando a brincadeira de lado, né? Vamos responder a questão 7. Que também está, né, no arquivo que eu deixei no grupo. Bem, gente, agora nessa questão a gente vai preencher, né, com todos os termos que a gente estudou antes, tá? A pergunta diz o seguinte: Milton adora contar histórias. Só não me pergunte o ano em que elas ocorreram. Eu não lembro, afirma. Aqui, o porquê que a gente vai utilizar seria o porquê separado. Seria uma pergunta? Não, né? Seria uma explicação? Vamos ver. Só não me pergunte o ano em que elas ocorreram, porque eu não lembro. Então, ele está explicando, né? Pois eu não lembro. Então, vai ser porque junto, sem acento, tá? Ele está explicando aí. Uma das clássicas é sobre ou sob, quando ela começou a compor na década de 1960. Nessa frase, né, a gente vai utilizar o sobre ou sob. A gente vai utilizar aí, né, o sobre. Mas por que o sobre, né? Olha só. Vamos lembrar que o sobre, além, né, de ser um sinônimo de em cima de, né, por cima de ou acima de, ele também é utilizado no sentido de acerca de, em relação a e a respeito de. Então, ó, uma das
clássicas é a respeito de quando ele começou a compor na década de 1960, certo? Lembrem também que o sob, né, que faz referência aí embaixo, ele pode ser utilizado no sentido de condição ou estado de, tá? Vamos lá. Ele vivia em Belo Horizonte para onde ou aonde? Normalmente, gente, a palavra aonde, ela vai estar ligada a um verbo, tá? Que vai indicar a ação, né? Vai indicar aí uma ação de movimento, tá? Então, a palavra onde, né? Ela, além de indicar um movimento, né? Geralmente está associado ao verbo, né? Que sugere deslocamento. Então, esse verbo, ele vai sugerir, né? Esse movimento, esse deslocamento. Por exemplo, quando eu digo assim, ele foi aonde você indicou. Olha o verbo foi, né? Indica aí esse deslocamento, tá? Aqui, nessa frase, ele vivia em Belo Horizonte para onde se mudou para estudar economia. Então, se ele vivia, traz aí um sentido, né, de permanência, tá? Se é permanência, a gente vai utilizar o quê? O onde. Tá bom? Se mudou para estudar economia, não chegou a cursar a disciplina. Então, se mudou para estudar economia, mas, né, uma oposição ao que foi dito antes, não mais, porque com i é adição, né? Vai adicionar alguma coisa, vai dar uma intensidade, né? Então, vai utilizar o mas, tá bom? Vamos olhar qual é a alternativa correta. Letra A, porque, certo? Sobre, certo? Onde, certo? Mas, certo. Então, a letra A é a resposta correta, tá bom? E por fim, gente, eu vou enviar novamente lá no grupo, né, as questões. E eu vou colocar lá, tipo, uma enquete no WhatsApp, né, no grupo, que eu quero que cada um de vocês me envie a resposta que acha dessas perguntas aqui, ó. Ah, professora, por que isso? Porque aí eu vou ver quem é que está realmente estudando. Tá bom? Então, só vai saber as questões que eu pedi para responder quem assistir a essa aula. Certo? Tem outras questões lá que eu vou tentar amanhã gravar um vídeo respondendo elas, tá? Que eu achei importante fazer essa divisão, tá bom? Porque aí a gente já tem alguns erros ortográficos para estudar, como a utilização do A, né, com H acentuado e o A normal. Também o traz com S e o traz com Z. Então, eu vou fazer um outro vídeo, tá bom? Então, eu vou colocar lá. Eu quero que cada aluno, né, cada um de vocês, coloquem lá, mandem para mim a resposta que acha de cada perguntinha dessa daqui, que eu vou olhar, vou analisar, tá? Tudo bem? Então, até a próxima, tá bom? Fiquem bem.